a besta citada no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um dos livros mais amplamente discutidos e debatidos entre estudantes da Bíblia e acadêmicos seculares. Em suas páginas estão registradas as advertências mais aterradoras e profecias explícitas que se possa imaginar. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Um dos símbolos mais cativantes, mas muitas vezes mal interpretado das escrituras apocalípticas do Apocalipse, está no capítulo 13, onde fala sobre a besta do mar, que muitas vezes é referida simplesmente como a besta. Durante séculos, muitas pessoas têm incessantemente especulado qual a identidade da besta. A Bíblia, no entanto, é o seu próprio intérprete. Ao comparar Escritura com Escritura e permitindo que a Bíblia se interprete a si mesma, a identidade da besta torna-se indiscutivelmente clara. Observação: nas profecias bíblicas, a besta simplesmente representa um reino. A besta do mar está inexoravelmente ligada a dois outros símbolos usados na Bíblia, todos representando o mesmo poder e o mesmo reino. Apocalipse 17. A prostituta montada numa besta de 7 cabeças. Daniel 7. O chifre pequeno. Quando comparamos Escritura com Escritura, a identidade deste poder anticristo torna inevitavelmente óbvio. 15. Características que identificam o poder da besta. 1. É uma igreja e uma cidade. E a mulher, prostituta, que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 18. Observação: na profecia, a mulher é igual à igreja, a prostituta, mulher, portanto, igual uma apóstata, igreja infiel. 2. Está sentada sobre 7 montes. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais se senta a mulher. Apocalipse 17, 9. Está vestida de púrpura e escarlate, e é adornada de ouro e pedras preciosas. A mulher, igreja, estava coberta de púrpura e escarlate, e adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Apocalipse 17, 4. 4. Exerce poder sobre todos os habitantes da terra. Também foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. 5. Surgiu de uma área densamente povoada, com uma diversidade cultural. Também disse-me: as águas que viste, onde a prostituta se senta, são povos, multidões, nações e línguas. 6. Completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. Atentando nesses chifres, reparei que nascia de entre eles um outro mais pequeno, e que na sequência disso, 3 outros foram arrancados, com a raiz e tudo, para lhe deixar espaço. Observação: na profecia, o chifre igual um rei, reino. 7. Faz guerra com os santos. Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. 8. Tem um único homem que age e fala por todos. Eis que neste chifre
havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com grande insolência. 9. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. Ninguém de nenhum modo vos engane. O homem da iniquidade é revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 10. O soberano deste reino identifica-se com o número 666. Aqui está a sabedoria. Aquele que tenha entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. 11. Fala arrogâncias e blasfêmias. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. 12. Tentou mudar o calendário e a lei de Deus. E cuidará em mudar os tempos e a lei. 13. Governou por 1260 anos. E foi-lhe dada a autoridade para agir 42 meses. Observação: um dia profético igual um ano literal. Ano lunar, 354 dias. Ano solar, 365 dias. Ano bíblico lunisolar, uma média de 360 dias. 42 meses, igual 3,5 anos, igual 1260 dias. 1260 dias proféticos, igual 1260 anos. 14. Sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar à espada, necessário é que seja morto à espada. Observação: a espada aqui indica o poder civil. 15. Foi mortalmente ferida, mas acabará por se recuperar. Então vi uma dessas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. É uma igreja e uma cidade. Está sentada sobre 7 montes. Está vestida de púrpura e escarlate, e adornada de ouro e pedras preciosas. Exerce poder sobre todos os habitantes da terra. Surgiu de uma área densamente povoada, com uma diversidade cultural. Completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. Faz guerra com os santos. Tem um único homem que age e fala por todos. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. O soberano deste reino identifica-se com o número 666. Fala arrogâncias e blasfêmias. Tentou mudar o calendário e a lei de Deus. Governou por 1260 anos. Sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. Foi mortalmente ferida, mas acabará por se recuperar. Somente um poder na história corresponde com todos estes detalhes da descrição profética. A Igreja Católica Romana. Vamos conferir. A Igreja Católica Romana. 1. É uma igreja e uma cidade. A Igreja Católica Romana e a cidade e estado do Vaticano são sinônimos. O Tratado de Latrão, Papa Pio XI, Mussolini, 1929, declarou o Vaticano um estado independente e reconheceu a soberania do Papa dentro da cidade. Os pactos consistiam de um tratado político
que criou a cidade-estado do Vaticano e deu reconhecimento total da soberania à Santa Sé. 2. Está sentada sobre 7 montes. Roma. A cidade das 7 colinas. Palatino, o Capitólio, o Aventino, Célio, Esquilino, o Viminale, Quirinale. O local histórico de Roma nas famosas 7 colinas foi ocupado durante a Idade do Bronze. 3. Está vestida de púrpura e escarlate e adornada de ouro e pedras preciosas. A cor para os bispos e outros prelados é púrpura, para os cardeais é escarlate. A cruz peitoral deve ser feita de ouro e decorada com pedras preciosas. 4. Exerce autoridade sobre todos os habitantes da terra. Nós definimos que a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano têm a supremacia sobre todo o mundo, sobre o qual não existe autoridade superior. O Papa Gregório se declara como direto herdeiro da comissão ilimitada sobre todas as almas. 5. Surgiu de uma área densamente povoada com uma diversidade cultural. A Igreja-Estado Católica Romana surgiu do meio de 10 tribos, monarquias originais da Europa. Anglo-saxões, Inglaterra. Germanos, Alemanha. Visigodos, Espanha. Francos, França. Lombardos, Itália. Burgundos, Suíça. Suevos, Portugal. Érulos. Ostrogodos. Vândalos. 6. Completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. A história registra que o Papado de Roma eliminou 3 das 10 originais tribos da Europa. Os Vândalos, 454 d.C., os Érulos, 493 d.C., os Ostrogodos, 538 d.C. O imperador católico Zeno preparou um tratado com os ostrogodos em 487, o qual resultou na erradicação do reino ariano dos Érulos em 493. E o imperador católico Justiniano exterminou os vândalos arianos em 534 e, significativamente, quebrou o poder dos arianos ostrogodos em 538. Assim foram os 3 chifres de Daniel, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, arrancados pela raiz. Hoje não existe uma única linhagem que pode ser rastreada até um destes 3 reinos. Eles foram literalmente erradicados, arrancados pela raiz. 7. Faz guerra com os santos. Que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que tenha existido na humanidade não será colocada em dúvida por nenhum protestante que possua bons conhecimentos de história. É impossível formar uma ideia completa do enorme número de vítimas, e é quase certo não existir poder de imaginação capaz de compreender adequadamente seu sofrimento. 8. Tem um único homem que age e fala por todos. O Papa é o único porta-voz de toda a Igreja Romana. 9. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus.